maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. E é claro, quem vos fala é a Daniele. Vamos ter também um bate-papo muito descontraído com a Giovana. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigado, Deus abençoe pelo convite. Fiquei muito feliz de estar podendo participar. Amém. Você que está nos assistindo, aproveita, já envia esse podcast para o máximo de pessoas que você conhece, porque através desse testemunho você também estará sendo um missionário nas redes sociais. Se inscreve nesse canal, curte, compartilha, deixa um comentário aqui. Eu sou um escolhido porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, a plataforma ela reconhece que esse conteúdo é relevante e acaba enviando para um monte de pessoas, e é o nosso intuito trazer as almas para a presença do Senhor. Eu já quero começar ouvindo a Giovana contando o testemunho dela de conversão e encontro com Cristo. Como que foi, Gi? Conta para nós. Então, começou desde o ventre da minha mãe, assim, Deus sempre falava que eu tinha um chamado, que eu sempre fui escolhida. Muitas das vezes o inimigo tentou. E quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, mais ou menos, eu acabei indo para o mundo. E querendo ou não, fiz coisas que não era, tipo, do agrado de Deus. Eu sabia, porque a minha família sempre foi muito religiosa. E a minha mãe, por sempre ser evangélica, ela sempre foi uma mulher muito de fé, de muita oração. E um dia ela congregando, que a gente somos da congregação cristã, deixar isso claro, e ela congregando muito, pedindo muito a Deus, assim, por tomar conta de mim. Um dia ela simplesmente foi na igreja falando para Deus, assim, que, tipo, já não aguentava mais a situação que eu estava, e um dia Deus pregou para ela falando assim, aquela sua filha que te dá mais trabalho, um dia você vai olhar por esse banco dessa igreja e vai ver ela sentada ao seu lado. E minha mãe tomou essa palavra para ela, e vou deixar claro para vocês aqui, eu não gostava de igreja, não gostava de crente, eu falava essa raça, falava mesmo, Senhor me perdoa, Pai, mas porque querendo ou não, e hoje em dia, até uma pessoa falou para mim, você chamava a gente de raça e hoje em dia você faz parte dessa raça, né? Eu É falei desses que o sim, Senhor gosta. aí eu falo sim, e hoje eu não quero mais sair, não quero mais. E nisso eu tenho uma tia que mora em Porto Feliz. Para você ter uma noção, Deus me mandou para Porto Feliz. Morei durante 2 anos lá, foi lá que Deus fez a conversão na minha vida, porque eu acho que se eu ainda estivesse morando na cidade que eu moro, nada disso teria acontecido. E nisso eu fui e, assim, ainda não gostando de crente, detestava. Minha tia falava: "Vamos na igreja comigo?" Eu: "Não, não quero, vamos". E o trabalhar de Deus na minha vida aconteceu, assim, espontâneo. Deus me chamou, assim, de uma forma muito bonita, e vou falar para vocês, que Deus fez na minha vida é algo, assim, tipo, inexplicável. Mas Deus já vinha me avisando que Ele iria fazer algo na minha vida que, tipo assim, iria me afastar daquilo que eu mais amava, que é a minha família, e me afastou, porque só eu fui para aquela cidade. E então, eu cheguei lá, Deus começou a trabalhar, comecei em visita com os pessoal, comecei a gostar, comecei a me envolver. Vai fazer já 3 anos que Deus me chamou nessa graça, mas, assim, é uma coisa inexplicável. Eu tenho o dom de novas línguas, Deus colocou esse dom em mim, eu era ainda assim, não era da igreja ainda nessa época, não era mesmo, não era mesmo. E aí, nessa, Deus pegou, me mandou, começou a me dar entregar coisas, assim, para Ele ver que Ele era na minha vida, que o que Ele ia fazer comigo, tipo, ninguém iria acreditar. E hoje eu glorifico a Deus, porque vai fazer 3 anos que eu sou batizada, 3 anos que eu faço parte dessa raça que eu falava, e assim, o meu chamado com Deus foi algo inexplicável, inexplicável, inexplicável mesmo, porque eu não gostava, não gostava, não gostava de crente, não gostava mesmo, detestava. Não é à toa que quando minha mãe se batizou, eu falei pra ela assim: "Eu espero que você não fique essa pessoa insuportável". Eu chamei minha mãe de insuportável, porque minha mãe era da igreja. Meu E eu Deus! chamei, e hoje em dia,
assim, o meu encontro com Deus foi lindo, foi lindo. E no dia que Deus me chamou na graça, o inimigo ainda tentava contra mim, tipo assim, não queria deixar eu sair do banco de jeito nenhum, porque eu não sei se vocês sabem, mas na congregação, a gente sente, não é tipo um batismo marcado. Tem marca o batismo, vai ter o batizado, vamos lá. Aí tem a oração e a gente sente assim uma coisa assim no nosso coração, assim, quando a gente vai ver, a gente já tá lá no tanque e o inimigo tentou comigo até o final. E eu vi aquela vozinha, falava assim: "Não, você não vai, não é coisa da sua cabeça. É melhor onde você tá no mundo. O que que seus amigos vão pensar de você? Aquela Olha, pessoa que pintava e bordava no mundo, hoje em dia na igreja? Que isso?" E eu assim: "Não, não é comigo mesmo não." E o irmão pegou e falou assim: "Tem uma alma que tá sentada aqui hoje, e o inimigo tá no ouvido dessa alma falando assim: que seus amigos vão pensar de você? O que vão dizer de você? Você estava no mundo e agora você virou crente? Não era você que não gostava de crente? Mas Deus está mandando te dizer: a sua alma é minha, eu tenho amor à sua alma. Venha, venha como você tá." E quando eu pensei que não, eu já estava lá e foi a melhor decisão da minha vida. O meu encontro com Deus assim foi surreal, surreal de bom, maravilhoso. E eu falo para as pessoas que estiverem assistindo, não percam a oportunidade de ter um encontro com Cristo, não percam, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ter um encontro com Cristo. amém, glória a Deus, que forte, Gi. Um beijo, um abraço, Beijo. uma paz do Senhor para todos que são da congregação cristã. Tem Amém. amigos de lá, é um povo querido, amado, cheio de É, testemunhos reais e transformadores que Cristo nossa, faz. É um orgulho ter você aqui com a gente, obrigado. contando e compartilhando esse testemunho que sirva para você que está nos assistindo. Se o Senhor está falando para você, se renda ao Senhor. Aonde o Senhor te chamar, não meça os esforços para ir. Não Corra para a meça. presença do Senhor. Às vezes o inimigo vai te acusar mesmo, ele vai falar que não é para você, vai falar que não combina, vai tentar fechar o teu coração, mas maior é o Senhor que está conosco Verdade. do que o que está no mundo. O Senhor é poderoso. Hoje eu quero também te ouvir sobre o seu testemunho de cura. Você que está assistindo aqui, envie esse testemunho para quem precisa, que está passando um momento na saúde, precisando da intervenção do Senhor. Envie esse testemunho de cura que a Giovana viveu e vai trazer esperança também para você. Conta para nós, Gi. Eu de cura, assim, passei por 2 momentos na minha vida. Vou estar contando do começo, bem quando eu era mais novinha, eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos, eu tive apendicite. E a minha apendicite, eu cheguei no consultório médico um tempo, com uma dor muito forte na barriga, assim, era uma sensação horrível. Cheguei lá no consultório junto com a minha mãe, e a médica falou pra minha mãe assim: "Ah, a sua filha tá com início de cólica menstrual", que era novinha aquela época, assim, aquela fase. E aí minha mãe pegou, ela passou medicamento, minha mãe foi na farmácia, comprou tudo. Cheguei em casa, tomei os medicamentos certinho. Quando foi de madrugada, me começou a me dar uma coisa esquisita, uma dor muito forte, insuportável, insuportável. Eu lembro até hoje que eu peguei e soltei uma coisa assim, tipo, uma coisa muito verde, uma coisa forte assim. No outro dia, minha mãe foi pra me levar no hospital de novo. Cheguei lá, eu já não sentia mais as minhas pernas. Minha irmã foi pra me colocar em pé pra escovar os dentes. Eu caí no colo da minha irmã. E assim, são coisas que eu lembro perfeitamente, que nem esses dias eu estava comentando com o pessoal no meu trabalho. São coisas que Deus deixa guardado, registrado na nossa memória, para um dia servir para outras pessoas que passam pela mesma situação, pela mesma coisa. Chegando no hospital, estava lotado nesse dia e a minha mãe pegou, foi falar, pegou a cadeira de roda, falou com os médicos. O médico falou: "Não, tem que esperar." Minha mãe: "Não, eu vim aqui ontem com a minha filha, falaram que era cólica menstrual, olha o estado que minha filha tá. Isso não é cólica menstrual." Cheguei lá, a médica me colocou na maca, tudo certinho. Quando a médica foi me examinar, a médica falou: "Não, isso aqui é apendicite, o caso da sua filha já tá grave." O que que tinha acontecido? Minha apendicite tinha estourado. Meu Deus do céu, que risco! E todos sabem que quando a apendicite estoura, infelizmente é caso de vida ou morte. Eu lembro que eu cheguei no hospital, era 9 horas da manhã. Eu vim ser operada, era 10 horas da noite.
E tudo isso com aquele estourado dentro de mim. A minha cirurgia era para durar por volta de, tipo assim, se fosse no caso certo, era para durar por volta de 1 hora e meia. Minha cirurgia durou 5 horas, porque precisaram retirar tudo, fazer aquela lavagem toda. E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, o médico, eu na maca indo entrando pra sala de cirurgia, o médico olhou para minha mãe e falou assim: "Eu estou levando a sua filha com vida, mas eu já vou te deixar claro, é 99% de chance da sua filha sair de lá sem ela". E a minha mãe pegou e com muita fé, minha mãe pegou, olhou para ele e falou assim: "E esse 1% de chance é meu Deus que vai entrar com a minha filha, e vai ser o que vocês vão fazer na minha filha vai ser com a ajuda de Deus, que Deus vai conduzir a mão de vocês". E minha mãe falou pra mim: "Filha, olha para Deus e fala assim: Senhor Jesus, entra comigo e não solta da minha mão". E eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, eu entrando na sala de cirurgia e falei essas palavras: "Senhor Jesus, entra comigo e não solta a minha mão". E naquele momento eu lembro perfeitamente um clarão assim, ó, um clarão iluminou aquela sala. Até me arrepio até hoje só de lembrar. E quando passou 4 horas, 5 horas de cirurgia, eu saí da sala do centro cirúrgico com vida. E eu descobri esse E minha mãe me Glória contou a Deus, coisa linda. esse tempo atrás, que uma jovem com a mesma idade que eu, com a mesma situação, infelizmente não existiu. Meu Minha mãe Deus. falou: "E você, filha? Você tá aqui hoje com vida e saúde". Aí eu falei: "Estou, mãe". Passou, fiquei durante uma semana no hospital, ruim, assim, tipo, nada que vinha no meu estômago, tudo voltava, porque não funcionava nada, não estava querendo funcionar nada dentro de mim. Tudo, até a água que eu bebia voltava. E aí quando eu pensei que não, o médico me liberou para casa e falou assim: "Vou retirar seus pontos". Com uma semana, eu levei 26 pontos. Eu tinha 9 anos de idade. Uma criança de 9 anos de idade, 26 pontos é um absurdo. Tirou os pontos. Isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira lá eu estou eu de volta no centro cirúrgico. Minha cirurgia abriu de fora a fora. Quem olhava para dentro, olhava de cima assim, via a minha cirurgia de fora a fora aberta, via tudo. Para mim aquela cena foi horrível, para minha mãe então nem se fala. E lá se fomos a gente de novo para o centro cirúrgico e novamente o médico falou: "Sua filha tá indo, mas não tenho certeza, porque ficou muito tempo aberto, abriu de fora a fora, corre muito risco de ter pegado uma infecção". Isso eu tinha 9 anos. E hoje, com a graça de Deus, eu completo 24 anos e estou aqui com vida e saúde. E aí, passou os anos, né? Sempre Deus me dando vários livramentos, porque quando a gente é escolhida do Senhor, tem o chamado de Senhor, não adianta o inimigo Não tentar com adianta a nossa fugir. vida. Não adianta. Eu já servindo a Deus, quando foi, tem eu acho que um mês e meio mais ou menos. 2 meses. Deus me avisou. O irmão veio fazer uma visita na minha casa e nessa visita o irmão falou: "Irmã Giovana, Deus está mandando te dizer que dentre 21 dias ele irá passar na sua vida e será por uma obra". Aí eu olhei assim, claro, a gente só pensa coisa boa, né. Ele: "Ah, Senhor, o que será? Coisa boa". Ele falou: "Pode anotar, dentre 21 dias ele irá passar na sua vida e será por uma obra". Falei: "Amém", guardei aquela palavra para mim, minha mãe e minhas irmãs que estavam presentes guardaram a palavra para elas também e esperamos. Quando foi no 12º dia, comecei a sentir uma dor muito forte, tipo, na boca do estômago, muito forte. Eu já sabia que eu tinha problema na vesícula, porém não sabia que ela iria vir com, assim, com essa força toda. Sentindo essa dor, e fui no hospital. Chegando no hospital, o médico me deu uma medicação e falou: "Ah, volta para casa, vou te dar uns 2 dias de atestado para você descansar, mas é isso aí". Voltei para casa. Eu lembro que eu passei o dia inteiro dormindo ruim, não comi nada, sabe aquela sensação que, tipo, tudo que você fosse comer ia doer. Fiquei em casa. Quando pensei que não, ligo pra minha mãe: "Mãe, me encontra no Samed". Minha mãe: "Por quê?". Eu falei: "Não tô boa". Fomos de novo pro hospital. Chegando lá, eu peguei e falei pra minha mãe assim, eu falei: "Mãe, não quero passar com aquele médico que tá ali". Minha mãe falou: "Por quê?". Eu falei: "Porque esse médico vai me dar medicação, vai mandar eu pra casa". Minha mãe falou assim: "Vamos orar". Pedimos a Deus ali. Foi assim, questão de tipo 10 minutos que eu e minha mãe chegamos, pedimos pra Deus, clamamos a Deus, o plantão trocou. Falei: "Ó, mãe, já melhorou".
E assim, foi pessoas enviadas por Deus, porque a médica, quando me viu, a médica já pediu ultrassom, já deu medicamento, e ela já olhou pra mim, já falou assim: "Ó, você vai ter que passar por uma cirurgia". Aí eu olhei e falei: "Ah, tá bom, né". Fiquei assim, eu falei: "Ah, tá bom". Isso foi numa terça-feira. Quando foi, eu vim ser operada na sexta, numa sexta-feira. Aí bateu uma aflição dentro de mim, porque falaram assim: "Ah, você vai tomar aquela anestesia que é a RAC". Nossa, aí a aflição bateu. Falei: "Senhor, essa hack não não é muito boa, eu queria preferir a geral". Aí eu até brinquei com o anestesista, eu falei assim: "E a gente não tem o direito de escolha não?". Aí ele deu risada, ele falou: "Não, a gente é porque a gente sabe que vai ser melhor, e tal". Eu falei: "Ah, então tá bom". Tomei essa hack e passei pela cirurgia. Quando pensei que não, s as minhas pernas não voltava de jeito nenhum. As minhas pernas demorou para voltar por volta de 4 horas. O desespero bateu e eu só chorava e falava assim: "Eu quero a minha mãe, eu preciso da minha mãe, eu preciso da minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe". E o desespero bateu, bateu, bateu. E aí eu comecei a orar a Deus, falando: "Senhor, tem de misericórdia, pai, eu não posso perder o movimento das minhas pernas", porque a gente é meio leigo nessas partes, né. Eu nunca tinha tomado ela, então eu não sabia como que era. Aí, com a graça de Deus, voltou, fui, desci pro quarto, e nisso, quando foi no outro dia, estava deitada lá no na cama do hospital, e aí eu comecei a ouvir um som. Falei: "Nossa, parece som de violino". Deus tinha tocado no coração de uns irmãos que tocam em hospitais, e eles pararam na porta do meu quarto e começaram a tocar, assim, pra mim foi a coisa mais linda. E quando eles viram o meu véu, eles falaram assim: "Nossa, é irmã nossa". Nisso a gente entrou, eles entraram, aí tinha uma pessoa no meu lado, não era evangélica. Aí eu falei assim: "Você aceita uma oração?". Aí ela falou: "Aceito". E até hoje eu troquei telefone, até hoje ela fala: "Como foi linda aquela oração que fizeram". Aí a gente às vezes não sabe o motivo, o propósito da gente estar nos locais, mas quem sabe através daquela oração, Deus não plantou uma sementinha no coração daquela pessoa que estava do meu lado. Nisso, depois que os irmãos tocaram, oraram, o médico passou e falou assim: "Ó, Giovana, você tá de alta". Falei: "Ah, eu tô de alta, glória a Deus". Vim pra casa, passou o tempo, fiz a recuperação certinho. Na hora de eu tirar meus pontos, a minha cirurgia abriu novamente. Meu Deus do céu, que processo. Aí a minha aflição bateu de novo, o desespero bateu. E quanto mais eu ficava nervosa, mais ela abria, mais ela abria, mais ela abria. E o enfermeiro pegou e falou assim pra mim: "A gente vai fazer um procedimento aqui. E se não der certo, infelizmente você vai ter que voltar para o centro cirúrgico". Meu Deus. Nossa, pra mim aquela palavra me fez eu voltar ao 13 anos atrás praticamente. E eu falei assim: "Senhor, não quero passar por tudo aquilo novamente. O Senhor falou que o Senhor ia passar na minha vida, ia ser por uma obra, mas eu não quero passar por aquilo novamente". Fiz um voto perante Deus, falei para o Senhor: "Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda". E com a graça de Deus, o procedimento que o enfermeiro fez foi um anjo enviado do Senhor naquele momento. O procedimento que Deus fez, que o enfermeiro fez, né, com a graça de Deus, a minha cirurgia fechou por completo. Glória a Deus. E aí hoje eu tô aqui com vida e saúde, já voltei a trabalhar, claro, com as restrições médicas, mas eu agradeço demais a Deus. Eu não sei o propósito ainda, por ter passado por tudo isso, porque eu conheci muitas pessoas e nessas pessoas no hospital assim, conversei com muitas, falei muito do amor de Cristo, conversei muito, tinha gente lá que estava há tempos afastado e já falaram pra mim assim: "Ah, você é daquela igreja assim, assim, assado?". Eu falei: "Sou". "Ah, então um dia vamos marcar a gente ir junto, que eu falei: "Vamos, quando você sentir no seu coração, a gente vai estar indo lá". Então eu não sei qual vai ser qual foi o propósito de Deus na minha vida naquele momento, mas eu espero que for por muitas coisas boas. Amém. Tudo tem, né? O Senhor não desperdiça nada. Nada do que a gente Nada. passa, o Senhor desperdiça. E eu creio que tudo tem um propósito, assim, todos os processos que nós passamos, como o apóstolo Paulo fala, nessa leve, momentânea
Talvez na hora Verdade. que a gente está passando não parece leve e momentânea, mas o Não, não foi. peso de glória que gera dentro da gente, né, Gi? A gente acaba Verdade. agradecendo ao Senhor depois. Então, tudo gerou um testemunho. Olha onde você está aqui hoje, contando para muitas, muitas pessoas. E eu creio que você que está nos assistindo está sendo impactado com o cuidado de Deus com a vida da Giovana, tudo que o Senhor Amém. fez. E você que está passando esse processo, quer seja de apendicite, de vesícula ou qualquer outro, creia, chama o Senhor para passar com você, faça como a Gi fez. Ó, Senhor, segura na minha mão, Senhor Jesus, vai conosco, porque quando o Senhor Jesus está na frente, tudo dá Tudo vai bem. certo, tudo Verdade. vai bem. Eu quero também ouvir o seu testemunho de chamado que o Senhor fez sobre a sua vida, que você está agora vivendo um novo tempo com Deus. Claro. É, como eu falei pra você, desde quando eu era pequenininha, desde o ventre da minha mãe, eu tenho esse, assim, esse chamado mesmo. Deus já havia dito pra minha mãe que eu era uma das escolhidas dele, que eu era uma das filhas dele. Não é à toa que meu nome foi dado dentro da igreja pra minha mãe. Minha mãe na igreja ouviu aquela voz falando assim: "Você está gerando uma menina e o nome dela vai ser Giovana", Olha que que se lindo! que significa presente de Deus. Meu Deus. E passou os anos e uma coisa que eu lembro, assim, quando eu era pequena, que um dia eu estava na rua com a minha mãe, eu estava tomando uma Coca-Cola, uma latinha, e do nada apareceu um morador de rua e falou pra mim assim: "Você pode me dar essa lata?" E aí eu peguei e falei assim: "Posso". E peguei e entreguei a lata na mão dele. Quando eu entreguei a lata na mão dele, ele olhou pra mim e pra minha mãe e disse assim: "A sua filha é uma escolhida do Senhor. O que ela tem dentro dela, poucas pessoas têm". E falou assim: "Através da sua filha, muitas pessoas virão servir a Deus". E aí minha mãe pegou e fez: "Amém". E entregamos a lata e andamos. Quando a gente virou para trás, não tinha ninguém. Sumiu. Deus. Não tinha absolutamente ninguém. Passou-se os anos, uma pessoa chegou em mim e falou assim: "O seu chamado é para evangelizar a alma". Aí eu olhei assim, eu falei: "Oxi, nem sei fazer isso", pensando comigo. Falei: "Tá bom". Aí aconteceu todo o processo que eu contei no início, que eu fui para o mundo, conheci as coisas do mundo, tal. Quando eu fui para Porto Feliz, que Deus começou a me chamar, fazer fazer a transformação na minha vida. Uma vez eu estava numa visita e o irmão falou para mim assim: Deus está mandando te dizer que o chamado na sua vida é de evangelização. E eu lembro que eu estava de blusa de moletom e ele falou assim: e essas tatuagens que você tem no seu corpo não dava pra ver, não dava pra ver, porque eu tava de blusa de frio. E eu olhei assim e falei: "Caramba, quem contou pra esse irmão?" Fiquei pensando. Ele falou assim: "Essas tatuagens que você tem em seu corpo servirão de testemunho para muitas pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. Como que eu vou servir a Deus tendo meu corpo repleto de tatuagem?" E ele falou: "Seu ministério, seu chamado é de evangelização, e você vai rodar o mundo levando a palavra de Deus." Aí eu peguei pra mim, amém. E assim, muitos e muitos cultos, Deus sempre falava a mesma coisa. Através de você, você vai chamar muitas almas para Cristo. Através de você, muitas pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu vão vir perante Deus através do seu testemunho, do seu chamado. E hoje em dia, assim, eu tenho esse chamado comigo de evangelizar almas, de evangelizar pessoas. Eu tenho o meu jeito meio complicado, eu sei, mas assim, sempre que eu posso, eu tô falando de Deus para as pessoas. E através de mim, já vi gente que não ia para a igreja, começou a ir. Gente do meu serviço mesmo. Que eu acho que eu até comentei com você que uma vez uma amiga minha falou assim, que Deus não une pessoas, e sim propósito. E essa minha amiga que falou isso pra mim, ela não é da igreja, ela, tipo, não gostava, sabe? Não é que ela bem que não gostava, ela não tinha interesse. E através, assim, eu sei que através da minha vida, da minha amizade, conversando, contando pra ela, assim, os testemunhos, culto, ela começou a se interessar. E eu sinto, assim, agora que esse é o meu chamado,
que é realmente o de evangelizar do meu jeito, com as minhas poucas palavras. Eu vejo que eu estou evangelizando pessoas, que eu vejo que as pessoas têm interesse, às vezes, de saber mais sobre um testemunho, sobre um hino, sobre vamos supor, uma oração, que muitas pessoas chegam em mim e falam assim: ó, ora por mim. Eu falo: oro. Aí ela fala: eu sei que você é da igreja, eu sei que você tem uma coisa diferente, ora por mim. Quem sabe Deus não ouve você? Eu falo: não, mas Deus ouve nós todos. Aí eu falei assim: eu vou te ajudar em oração, eu vou orar e você também vai orar. E eu vejo que muitas pessoas estão se chegando mais a Deus através de algumas palavras que Deus põe na minha boca para estar falando com elas. Então, para mim, isso já basta, já é o suficiente. E eu sei que futuramente, como Deus falou, você vai rodar os quatro cantos do mundo. Eu creio que futuramente estará acontecendo isso. Quando isso acontecer, para mim vai ser uma maravilha, porque Deus, ele nunca coloca uma promessa na nossa cabeça que não vai se cumprir. Que nem esses tempo atrás eu vi um post escrito assim: de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus disse se cumpriu, porque na sua vida não seria diferente. Então eu creio que futuramente estarei aqui conversando com você novamente, se houver outro convite, e contando as promessas de Deus se cumprindo. E essa vai ser uma delas, do meu chamado de evangelização. Amém, glória a Deus. Gi, às vezes a gente não entende o caminho do Senhor. Eu Não costumo mesmo? dizer assim que o nosso Deus, ele é criador de caminhos. Ele vai fazendo de uma forma que quando a gente percebe, nossa, eu já estou vivendo o meu chamado, às vezes Sim, a gente pensa que é algo tão assim, nós criamos e imaginamos algo na nossa mente, mas o Senhor tem um plano perfeito para nós. Eu creio verdade. que hoje já se inicia o seu modo evangelístico, como? Pelo podcast. Na internet, Certeza. quantos milhões de pessoas estão acessando e vendo o seu testemunho? Você já está evangelizando, você já está levando as pessoas a ter aquele desejo de buscar o Senhor, de estar na presença de Deus. Eu creio sim que Deus também vai criar uma situação de você ir aos quatro cantos da terra anunciar aquilo que Deus faz. É um ministério lindo de evangelista, aquele que carrega a Verdade. boa palavra, né? Que fala que a palavra do Senhor diz que é preciosos os pés daquele que levam a santa palavra, o evangelho do Senhor. E eu creio que você vai viver isso cada dia mais e mais. E nós Deus cremos que é o quiser. início de um novo tempo na sua vida. Porque eu Amém, eu conheci a creio. Gi de uma forma assim, foi o Espírito Santo que me apresentou ela. Foi mesmo. É o mais improvável possível de Nossa, conhecê-la, o Senhor fez. Porque contando assim, ninguém acredita, né? quando Foi ele quer, ele através de cria um queijo caminho. ralado. Pra vocês terem noção, num supermercado, pra você ver que Deus te usa onde você estiver. Você tem que estar ali conectado com Deus. Nós estávamos ali no supermercado, ela estava trabalhando, eu estava fazendo compra, estava ali pegando um queijo ralado, como ela falou, Foi. e aconteceu um comentário inusitado, a gente conversou e hoje ela está aqui, o Senhor apresentou a vida dela. Então o Senhor ele vai Amém. criando caminhos, caminhos e caminhos, trazendo os escolhidos dele para anunciar, para falar do reino, para dizer que ele é bom e que você que está nos ouvindo, volte para o Senhor. Não perca Volte. tempo no mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. Pode a aparência do mundo, né, atrativa. Porém, a verdade do Senhor é que te liberta. Vem para a Isso é presença do Senhor. verdade. Vem viver um novo tempo com Deus. Vem viver uma vida plena com o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Nós cremos nisso. Ô, Gi, eu queria também já te Sim. ouvir contando as suas considerações finais para esse jovem, para essa pessoa que está nos assistindo, para esse irmão, para essa irmã que o que o Senhor deixou de experiência no seu coração, as suas considerações finais. Pode ser um versículo, pode ser uma reflexão. Assim, que nem você falou, não perca tempo no mundo. O mundo, ele te oferece pratos maravilhosos, mas na hora que você vai provar, você vê que tá tudo podre, tudo estragado, porque não é a comida verdadeira. A comida verdadeira vem de Jesus Cristo. E eu sei a ilusão que o mundo dá. Então, hoje em dia, se você está pensando que o mundo é maravilhoso, não se iluda. Maravilhoso é na presença do Pai, aonde tem muita gente que entrou e saiu. Volta, não perca seu tempo, que nem você mesmo falou. Venha,
venha para Cristo, porque Ele sempre vai estar de braços abertos para receber qualquer um, o tempo que for, porque com Ele é maravilhoso, 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 maravilhoso. E eu guardo sempre aquele Salmos 16, versículo 1. Guarde-me, ó Deus, porque em ti confio. Então Deus vai guardar muitas pessoas. E é isso. Amém, glória a Deus. Guarda cada uma dessas palavras no seu coração. No momento certo, o Senhor vai te fazer lembrar essas palavras e vai te ajudar a vencer os obstáculos, porque nós sabemos que uma caminhada cristã, ela não é fácil. Tem Não os mesmo. seus percalços, suas situações, mas permanecer com Cristo vale a pena. Nós estamos aqui para te incentivar, permaneça. Aonde o Senhor te chamou, permaneça. Permaneça buscando, anunciando e falando que o Senhor é bom e misericordioso. Obrigada, Gi, Nada, por obrigado a essa vocês. honra de ouvir esse testemunho edificante, de poder conhecer mais um da família de Cristo, de poder Amém. ouvir os milagres que o Senhor faz. E você que está nos ouvindo, encaminha para o máximo de pessoas que você conhece, se inscreve aqui nesse canal, curte, comenta, compartilhe, escreva assim: eu sou um escolhido porque você é um escolhido. João 15,16 fala que não foi você que escolheu a ele, mas ele te escolheu para que você dê fruto e os seus frutos permaneçam. E tudo que você pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai receber. Então permaneça na presença do Senhor, você vai viver o sobrenatural de Deus. E lembre-se, você é um escolhido. Deus te abençoe. Amém.